Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então, meninas e meninos, vocês estão em mais um dia na minha vida. Então, minha gente, como eu fiquei muitos dias sem postar vídeo aqui, eu me esforcei bastante para poder postar 2 vídeos num dia, né, meu povo? Então, vai sair esse outro vídeo aqui nesse dia. Então, bora lá. No dia de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, amanheceu chovendo. Gente, um dia chuvoso, assim, sabe? Eu sou apaixonada, meu Deus do céu. Eu fico, assim, encantada. Quando a chuva tá caindo, eu falo, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, não, o Senhor é bom demais na minha vida. Aí chovendo, gente, dia chuvosinho, né? Eu com o meu look que eu mais gosto, que é blusa de frio, calça, né? E camisa. Gente, se eu pudesse escolher o ano todinho, ficava assim, ó, friozinho. Seria tão bom. Aí o que que eu fui fazer aqui, queridos e queridas? Vai pegando a receita aí desse negócio aqui que é muito gostoso mesmo e muito simplesinho de fazer. Isso daqui na minha infância, menina, era o que eu mais comia. Eu coloquei 5 ovos nessa vasilha, coloquei mais ou menos umas 2 colheres de margarina, 1 colher de sal e agora vamos colocar polvilho. Só esses os ingredientes para poder estar fazendo esse biscoitinho de polvilho. Eu tô usando polvilho azedo. Você tem que colocar no polvilho até dar o ponto. Qual é o ponto da massa, Gabriela? É aquele ponto em que ela cai assim bem lentamente da concha, ela não pode ficar molona essa massa. Sabe? Dá pra fazer molona também. Só que eu não gosto, gente. Quando faz bem molona, suga muito óleo. Aí, esse biscoito aqui, a gente conhecia na nossa infância como mentira, sabe? Não sei se vocês já comeram dele. Só que eu gosto de fazer do meu jeito, que não suga muito óleo, que eu coloco mais polvilho, entendeu? E ele fica assim, com a massa caindo da concha assim, bem levemente. Então, fica uma massa bem grossa do jeito que eu faço. E eu já faço isso de propósito mesmo, porque o que eu comia na minha infância, minha gente, ele era assim. Você ia pegando assim a massa bem mole e jogando no óleo bem quente, aí formava, gente, assim, um biscoito de polvilho bem grandão assim, só que feito as tirinhas assim, sabe? E eu não gosto de fazer assim porque suga óleo demais, então eu faço assim desse jeito. E eu acho muito melhor. Ele fica bem sequinho mesmo, sabe? Não suga gordura, fica delicioso demais. Se quiser colocar queijo, pode colocar. Eu não coloquei aqui porque o polvilho azedo, né? Já lembra muito assim o gostinho de queijo e tudo. A minha gente pode fazer com polvilho doce também. Mas aí eu coloquei 5 ovos, vocês viram? Eu fui colocando o polvilho. Achei que ficou muito molenga. Aí eu falei assim: vou ter que colocar mais um pouquinho de polvilho aqui. Aí passou do ponto, aí só, tipo assim, quando passa do ponto, fica muito dura também. É só colocar mais um ovo, entendeu? Até dar o ponto da massa aí. Muito fácil de fazer, rápido, minha gente, também. E vocês não imaginam o tanto que é gostoso isso daqui. É bom demais. Eu lembro demais, gente, que a gente comia isso daqui, porque polvilho não faltava, sabe? Polvilho, sempre tinha polvilho para estar fazendo esse biscoito. Tinha também farinha de trigo. Quando tinha farinha de trigo, menina, eu fazia aquele bolo, aquele bolinho frito, que era assim. Você colocava o polvilho, né? E aí colocava água, colocava um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e colocava fermento para bolo. E aí fritava aqueles bolinhos, menina, mas era tão gostoso. Às vezes fazia só com sal, porque era o que eu mais gostava. Colocava farinha de trigo, água e sal. E misturava, minha gente, e colocava o fermento. Aí fritava, ficava bem fofinho e salgado. Gente, é muito gostoso esse bolinho também de farinha de trigo, sabe? E como a gente não tinha muitas condições, a gente sempre comia. E eu era fera de fazer esses negócios, minha gente. Eu criança, eu sabia fazer. Porque desde cedo a gente tem que aprender as coisas, né? Aí aqui, menina, ó. Fica assim, ó, esse ponto. Tinha ficado um pouco duro, que eu coloquei mais polvilho, aí eu coloquei mais um ovo e ficou nesse ponto aqui a massa. A massa fica bem bonita, ó, tá vendo? Aí cai assim da colher. Esse daqui é o ponto, tá vendo? Ó? Que dá pra poder cair da colher, mas não cai assim, bem molengona a massa, não. Cai assim, bem lentamente da concha aí, como eu tô falando, mostrando pra vocês, ó. Entendeu? Que dá pra você fazer os biscoitos lá. Eu faço assim, gente. Eu coloco aqui a panela, né? Aí eu vou, não modelo nem nada assim, não, e tudo mais. Eu simplesmente vou deixando a massa cair do jeito que ela cair, fica o formato do biscoito de polvilho. Então, queridos e queridas, coloquei um pouco de óleo aí, ó. Aí já fui pegando aqui a minha concha, né? Eu pego um tanto assim, ó, e coloco, aí cai, já é um biscoito, tá vendo? Aí eu vou colocando, queridos e queridas, ó. A quantidade que couber na panela, eu vou colocando aí. Aí fica uns biscoitinhos de polvilho assim, nesse formato, né? Desse jeito. Muito bom, gente. Como o ovo é caipira, ele fica bem amarelinho assim, ó. Mas pode fazer com outro ovo também, não tem problema. Tudo mais. Eu baixei um pouquinho o fogo para poder fritar, né? Aí é desse jeito. Eu deixo fritar de um lado, depois eu viro, né? Deixo dourar do outro. E é isso, menina. Rápido, prático, fácil, econômico. Muito fácil de fazer. Já tinha um tempo que eu tinha feito esse biscoito, minha gente de Deus, sabe? Às vezes eu fico um tempão sem fazer as coisas. Depois, quando eu vou fazer, menina, sabe assim? Me dá, assim, umas lembranças. Meu Deus do céu, sem ter noção. Então, eu vou virando aqui, ó, né? Os biscoitos. E os meus ficam desse jeito, minha gente. Antigamente, quando o pessoal fazia, é assim. Ia deixando a massa bem mole, caía assim no óleo. Ia formando um biscoito de polvilho do tamanho da panela, entendeu? Ficava assim, aquela rodeira de biscoito de polvilho. E aí pegava, colocava no prato, fazia vários e vários. Aí a pessoa puxa assim, né? Quebra no prato.
E fica aquele biscoito gigantesco, assim, feito as tirinhas, assim, sabe? Eu não sei explicar direito pra vocês, só sei que eu gosto de fazer desse jeito aqui. Gente, fica bom demais da conta. Eu vou deixar a receita, gente, não sei se eu deixo a receita aí pra vocês, porque eu não tenho, tipo assim, as medidas, né? Mas é fácil de fazer, vocês viram fazendo aí, né, minha gente? Então, é fácil. Eu usei aqui 6 ovos no total, né, minha gente? O polvilho azedo, coloquei uma colherzinha de sal, 2 colheres de margarina. E aí, é só misturar. Vocês viram o ponto da massa como é que é, então... faz aí também, menina, que vai dar certo, né? Olha só, tá fritando ali mais um tanto e rende demais, menina. A gente come isso daqui e a gente fica muito saciado. Porque ele deixa a gente, sim, sem fome, sabe? Por muito tempo. Então, é uma ótima opção para café da tarde, café da manhã, né? Qualquer horário dá pra poder comer, é muito gostoso mesmo. Enfim, gente, aí depois disso aí, fazer o biscoito, a gente lanchou. Eu vim aqui agora pra poder tá dando uma organizada aqui nesse quarto e trocando também essa roupa de cama, né, gente? Porque misericórdia, Senhor. Dos dias que tá aí, né, menina? Já venceu o período de carência. Já até passou, né? Então, vamos aqui agora dar uma organizada. Subi já e aproveitei porque esse fio tava pendurado aí, porque é o fio que o Anderson usa pra poder carregar o telefone à noite. E aí, eu coloquei lá do outro lado. Porque pertence a mim. Entendeu? Os trem depois rouba de mim, entendeu? Eu coloquei lá pro meu lado de novo. Aí, agora eu vim aqui pra poder tirar, né? Tirei, levei lá pra poder tá lavando. Sabe lá Deus quando que eu iria lavar. Aí, eu organizei minha cama. Deixei esse lençol aí mesmo do jeito que tava. Porque... eu senti que ele não estava sujo, gente. Então eu deixei. E sim, gente, é quase um superpoder. A dona de casa sente as coisas também, né? Quando tá sujo um negócio, ela sabe, ela sente. Quando não está, ela sente também. Entendeu? Então eu deixei esse lençol. Fui agora colocando os travesseiros aqui nessa fronha, limpinha, novinha, cheirosinha, Maravigold, né? Fui colocando a outra aí também. Desse jeito. Nossa, a fronha tá toda amarelada, dona véia. Pois é, eu vou ter que lavar, mas não será hoje. Sabe lá Deus que dia. Aí, menina, pronto. Depois de colocar ali outra fronha, né? Nos travesseiros ali, eu vim dobrando aqui o edredom. No formato que eu amo fazer sempre o rolinho, assim, tipo com rocambole, né? Coloco lá, beleza. Ótimo, maravilhoso. Parabéns para mim. Parabéns para você, nessa data querida. Agora, vim aqui dar uma organizadinha mais ou menos aqui nessa sala, né? Só isso que eu faço aqui, agora. Ultimamente só faço isso. Bato a manta no sofá, tiro o cisquinho e simplesmente forro a manta de novo. Só isso. Nossa, que arrumação de sala velha. Pois é. É a vida do cidadão brasileiro trabalhador rural. Minha filha, você tá entendendo que aqui a paciência não tá muito legal pra poder fazer esses trem tudo, né? Limpar sofá, limpamento de borrifamento. Esse foi o tempo que eu tinha essas paciências de Jó, né? Agora não tô muito assim, não. Dá vontade de pipocar um. Quando eu vejo que tá muito manchado o sofá, minha gente, me dá muita tristeza, sabe? Porque limpar sofá quebra os dedos da gente e tudo. Então, não estou limpando no momento. Talvez eu faça uma limpezinha nele quando eu for embora pra minha casa. Aí sim, minha gente, eu vou limpar bem limpo ele aí e tudo mais. Agora eu vim aqui pra poder... gente, também, tipo assim, que nem eu vou levar o sofá, vou levar os trem tudo, porque o Anderson quer que leve, minha gente, mas eu ia deixar aí pra ele. Eu acho que o Anderson tem um plano B. Não sei qual é, que ele não me falou, mas ele quer que eu leve as coisas tudo. Coisa engraçada, né? Aí, menina, eu já fui aqui pra poder estar cuidando do almoço, mulher. Sim, querida, a hora passa voando. Aí eu vim aqui pra poder estar coisando, coloquei aqui o óleo pra fazer o arroz. Simplesinho, né, minha gente, aqui. As coisas aqui do almoço, bem simples mesmo. Fui colocando o alho e sal na panela pra poder fazer uma costela com mandioca. Coloquei o alho ali também e o sal pra poder fazer o arroz. Porque o alho e sal é o tempero universal da minha vida, tá? Eu tempero tudo com isso. Esse tempero que eu já deixo pronto aí na vasilha. O alho e sal já triturado. Perguntaram se eu coloco na geladeira. Não coloco na geladeira, não precisa, entendeu? O sal já conserva, o alho tudo ali, o tempero e tudo mais. Então não precisa estar levando na geladeira. Deixo de fora mesmo, dura muito tempo esse temperinho, né? É muito rápido, prático, né? Pra você tá facilitando o seu dia a dia. Passei o arroz aqui, ó, tudo de bom, tudo maravilhoso. Enquanto a costela foi dando uma fritada ali, pra depois eu já colocar a mandioca e colocar pressão nessa panela e deixar cozinhando. Eu amo costela com mandioca e vocês. Eu sou apaixonada. Gosto demais da conta, minha gente. Aí eu coloquei um tanto de água. Agora eu já vim com a mandioca. Essa mandioca aqui eu ganhei do vizinho, minha gente. Aí eu descasquei ela todinha e congelei. Nossa, mas é bom ganhar os trem dos outros, né? Aí pronto, menina, coisei tudo, coloquei pressão na panela, deixei cozinhando. Aí o feijão já tava temperado, só coloquei na panela e pronto, gente. Esse foi o almoço. Aí aqui, mulher, eu fui fazer, sabe o que que eu fui fazer aqui? Eu tava morrendo de vontade de comer alguma coisa doce. Aí eu peguei e falei assim, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pão, que ele vai ser recheado, né, doce, e fazer também um pão salgado, pra gente poder lanchar, né, no café da tarde. Aí fui colocando aqui os ingredientes todos do pão, que vocês já estão cansados de saber. Nesses vídeos meus, tudo tem receita de pão, menina, porque eu não sei não.
É o amor da minha vida esse pão. Aí eu fui colocando todos os ingredientes nessa bacia. Vocês já sabem, né? Mudou só um pouquinho dessa receita que eu tô usando 2 ovos, que eu percebi que a massa fica muito mais macia. Tá entendendo? Então, tô usando 2 ovos. Aí, coloco todos os ingredientes, né? 4 xícaras de farinha de trigo, coloquei 2 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, meia xícara de água, 1 colher de fermento biológico seco. Tá entendendo? Aí, agora, coloquei 1 colher de sal. E pronto. Muito rápido e prático, né? Fácil demais também essa receita maravilhosa, minha gente. E teve pessoas que, né, dos relatos das donas de casa que não sabiam fazer pão, tá? Que já tentaram fazer pão de todas as formas, o pão ficava igual uma pedra que você poderia tacar na cabeça do marido. Sim, gente, eu sempre uso o marido como exemplo, tá? Porque, assim, a gente pode usar os maridos como exemplo, né, gente? De tacamento de trem na cabeça deles a gente pode usar, mas a gente não vai agredi-los. É só mesmo o exemplo que a gente usa, né? De, tipo, poderia tacar na cabeça do marido pra ele desmaiaria na hora. Então é isso, gente. Elas aprenderam a fazer pão, fazem o pão muito facilmente agora e fica muito bom, porque essa massa aqui não tem enganação, entendeu? Não pode fazer que dá super certo. E é isso. Agora eu peguei aqui essa pedra que eu amo, tá? Obrigado, homem da pedra, por ter deixado esse pedaço de pedra pra mim. Sempre agradeço. Aí eu não esperei a massa crescer dessa vez, não, menina. Coloquei um pouco de farinha de trigo em cima da pedra aí. Peguei esse rolinho aqui, gente. Ele é muito bom. Pra poder fazer, tipo assim, abrir a massa. Só que eu gosto mais do rolo de abrir massa maior. Entendeu? Aí eu não tava encontrando ele. Minhas coisas somem, gente, no meio das coiseiras que eu deixo tudo embolado dentro dos armários, entendeu? Eu não deixo tudo organizadinho, bonitinho, não. Eu deixo tudo emboladão. Aí depois, quando eu vou procurar, menina, dificuldade terrível. Depois de 3 anos, achei, né, o rolo grandão aí, ó, como é que abre mais facilmente a massa. Eu gosto do rolinho pequeno, mas assim, esse daqui é melhor, né, que ele é mais pesado, abre melhor assim a massa e tudo mais. E aí, gente, eu coloquei aqui chocolate, gotinhas de chocolate para poder saciar a minha vontade de comer doce. Eu enrolei, tá vendo? Vou fazer aqui, gente, para equilibrar um pão doce de chocolate e um pão salgado com calabresa, minha gente. Aí, tipo assim, explicando pra vocês o que tava acontecendo comigo. Então, tipo assim, esses negócios que acontecem comigo, não sei, sabe? Pode estar relacionado a muitas coisas, né? Porque desde 14 anos que eu sinto esses trem, né? E não é problema de vista, gente. Não é problema de vista que eu sinto, entendeu? Isso daí é uma coisa que não tem cura, mas tem tratamento. Essas auras que dá, entendeu, minha gente? É muito chato. Eu já fico preocupada porque, tipo assim, se ficar dando essas coisas constantemente, não é bom. Aí eu fiz aqui um molhozinho, minha gente, né? Um molhozinho. Eu coloquei mostarda, ketchup e maionese. Aí eu espalhei por cima da massa. Esse é o molho. Fui colocando a calabresa assim, desse jeito, tá vendo? Ó? Desse jeito. E, tipo assim, muitas pessoas falaram que estava relacionada à massa. Eu acho que não, sabe, gente? Porque muitas vezes eu como massa e tudo mais. E não sinto nada. Gente, é uma coisa assim que eu tenho que fazer tratamento mesmo. Tenho que tomar remédio continuamente, né? E tudo pra não ficar sentindo, porque a sensação é horrível, né? E tem que ser cortado várias coisas também, né? Se pegar muita quintura também, coisa. Se você ficar muito estressado. Se não comer direito também, se não alimentar, ficar com fome, coisa. E comer demais também, menina. É uma coisa, né? Um negócio assim muito esquisito na vida. Só quem sente isso sabe, né, meu povo? Mas é isso. Mas hoje, graças a Deus, já estou bem melhor. Então, já tô aqui fazendo um pãozinho, né, minha gente? Que eu mais amo fazer na minha vida é cozinhar. Eu gosto muito, sabe, gente? Eu sou apaixonada por cozinhar, por fazer as coisas, fazer pão, fazer pizza, fazer isso, fazer aquilo, fazer bolo, fazer comida. Gente, ai, ai, é bom demais. Antigamente eu era morta na preguiça, não queria fazer nada desses trem, não sabia fazer, não, minha gente. Eu não queria nem sujar os trem. Aí agora eu sujo meio mundo de coiseira, por isso que minha cozinha sempre fica lotada de louça pra lavar, porque eu faço coisa demais, minha. Aí fui colocando aqui umas folhinhas de manjericão e coloquei 3 rodelas de tomate ali no pão salgado. Olha só, o doce já levei pra poder estar colocando no forno. E o salgado. E é isso. Gente, eu coloquei no forno máximo, entendeu? Porque o povo tava com pressa, né? Aí o vizinho também chegou aqui. Aí eu falei assim, fiz um café, né, menina? Aí também o pão aqui já pra poder servir pros senhores. Ó, ficou lindão, maravilhoso, minha gente, hein? Tava quente, tava muito quente mesmo, né? Claro, né, gente? Acabou de sair do forno, né? Como é que não vai estar quente o negócio? Aí tirei aqui o doce, tava querendo meio esparrachar, porque o chocolate tava muito molão, assim, né? E tudo mais. Falei, agora pronto. Coloquei já no prato, né, menina? E já garanto pra vocês que esse pão aqui recheado com chocolate, gente, esse negócio aqui ficou parecendo a oitava maravilha do mundo. Meu Deus do céu, ficou gostoso demais da conta. Dá certinho pra uma sobremesa, entendeu? Muito bom, delicioso demais da conta, eu amei, né? Olha aqui o pão, né? Limpei aqui um tiquinzinho, né, pra poder ficar mais bonito. Aí ficou assim, gente, ó. O pão salgado e o pão doce, ó. Agora vamos para a parte mais importante, que é comer, minha filha. Tá entendendo? Agora vamos lá. Fui aqui, né, pra poder tirar, ó. Aí a pelanca do celular não gravou mais uma vez eu cortando. Eu não sei o que acontece, que esse querido, ele às vezes não quer gravar o trem. Aí ficou assim, ó, né? Do salgado,
as pessoas quiseram a bundinha do pão. O doce não quiseram não, porque não tinha muito recheio. Aí eu fui colocando no pratinho aqui, ó. O pãozinho salgado. Agora eu vou cortar pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ficou linda! Pera aí, deixa eu cortar aqui um pedaço pra vocês, tá? Servir vocês aqui. Já vai colocando um cafezinho aí no copo de extrato de tomate, na xícara, sei lá o que vocês quiserem. Na cuia de coco aí. E agora vamos aqui cortar o pão doce. Esse daqui, nessa parte aqui da bundinha do pão, ninguém quis. Ninguém quis, porque eu falei assim, ai, ai, nem eu quis, menina. Porque não tinha muito recheio de chocolate, entendeu? Aí esse daqui eu tava bem recheado, mas no meio do pão, menina de Deus, tava mais recheado ainda. De chocolate. Aí eu fui tentar colocar ali pra poder... Ó, quem aqui, ó. Coloquei a bundinha do pão lá. Toma, gente, vocês querem? Estão servidos? Aí, ó, servi vocês. Pronto, minha gente, foi esse os pães que eu fiz, os pães, tá? Ó, sai mosca velha. Vou cortando aqui, ó. Aqui, ó, essa parte aqui ficou super recheada, minha gente, ó. Ficou lindona. Meu Deus do céu, esse pão ficou maravilhoso demais. Menina de Deus, fui servindo aqui as crianças, já servi o vizinho também. Com pão salgado, pão doce. Esse vizinho, ele, tipo assim, ele me considera como uma padeira. Sim, gente. Ele aprova muito as minhas receitas. E eu gosto bastante quando as pessoas aprovam minhas receitas, que é muito bom. E é isso. Todo mundo lanchou, todo mundo ficou muito feliz, muito contente, saltitante. Agora eu já estava feliz novamente com esse frio maravilhoso e também porque estamos indo lá pra casa para poder plantar as mandiocas. Gente, aproveitando que caiu uma chuva, né? Deu uma chuvada e tudo mais, molhou a terra. E tá previsto que vai ter mais chuva, né? Graças a Deus aqui pro Goiás. Deus queira mesmo que tenha, porque às vezes as previsões aí não valem pelanca nenhuma. Fala que vai chover e não chove nada. Mas espero, né, que bata, né, com essas previsões aí, porque tem previsão de mais chuva pra nós. E tá muito bom, tá muito maravilhoso, tá um tempinho gostoso demais da conta, minha gente de Deus, como esse tempinho é bom. Eu amo. Aí agora eu fui passando por aqui, por essa estrada, até chegar no reino tão distante que é a nossa casa que tá em obras, entendeu? Vamos indo com a caixa cheia de manivas de mandioca. Chegar lá, vou mostrar pra vocês. E tem uma área lá em casa que já foi limpa, né? Já tá limpa pra poder estar plantando essas mandiocas. Espero que nasça todas, tá entendendo? Porque as mandiocas que a gente plantou na fazenda não nasceu quase nada, as formigas torou tudo. E plantamos, tipo assim, num brejo que acabou coisando, então não deu certo. Chegamos aqui em casa, estava tipo assim, um fumaceiro pra tudo quanto é lado, parecendo neblina, mas não, era fumaça de fogo mesmo, minha gente. Eu fiquei um pouco assustada, com medo, né, porque tem um capim seco bem ali embaixo. Quem tava colocando fogo lá era meu irmão, entendeu, gente? Bem ali, ó, tem aquele capinzão seco, que já não é na parte da nossa casa, entendeu? É na parte de baixo. Aí o que acontece? Eu tava morrendo de medo, né, de voar a faísca pra lá e pegar fogo no quintal do homem, dos outros, né? Aqui em casa até que tá limpo. Organizei aqui, ó, a pitaia que tinha caído, a pobrezinha, né? E aí, a coisei. Aí, menina, chegamos aqui em casa, o fogo tava ali, ó, cobrindo, né? Muito alto. Só que não tava ventando, então tava mais tranquilo por conta disso. Não tava ventando tanto, né, minha gente, assim, de jogar os faísquinha pros quintal dos outros, pro capim seco, né? E também meu irmão tava ali em volta, ao redor, olhando diretamente ali, né? Pra não ter perigo de queimar alguma coisa dos outros. Gente, muito triste, né? Quando pega fogo assim, queima os trem tudo. E é isso, então tem que tomar muito cuidado. Aí o Anderson já foi aqui cavando pra depois ir pegar a trem lá de mandioca, né? Das manivas de mandioca pra poder já estar plantando. Vamos plantar nessa área aqui todinha. Aqui já foi limpo, tá tudo limpinho, né? Agora é só cavar, plantar as mandiocas e depois, né? Eu vou vir colocando as manivas e vou coisar. Como é que fala? Enterrando, né, minha gente? Aí o Anderson foi lá pegar a caixa que tava com as manivas, né? Gente, maniva a gente fala maniva, entendeu? Que pega e corta assim os pedacinhos, né? Que é aquele tronco da mandioca, que você tira a raiz da mandioca e fica o tronco, é isso daqui, tá vendo? Aí você pega isso daqui, corta os pedacinhos e já vai plantando, tá vendo, gente, ó? Aí as minhas mãos são mãos muito maravilhosas, sabe, gente? Tudo nasce, então vai nascer, com fé em Deus. Aí tava aqui, ó, as sementes de abóbora também nessa sacolinha. Não sei se essa semente ia prestar. Porque, tipo assim, a semente de abóbora tava muito velhinha. Muito velha mesmo. Sei lá de que década que tem essa semente de abóbora aí. Ela tava meio murcha também. Se nascer, né, vai ser bom demais da conta. Mas as mandioca, com fé em Deus, vai nascer tudo. Aí o Anderson foi aqui, ó, cavando, né? Aqui os buracos pra poder tá... Gente, toda vez tipo assim, que eu começo a plantar alguma coisa, tipo milho ou mandioca, a cena vem na minha cabeça, menina, sabe? Vem a cena assim, de eu correndo com o saco de milho pra poder jogar no mato, porque minha mãe não queria plantar mais, nem meu irmão já tava cansado. E eu que fui a cobaia pra levar o saco de milho pra atiçar no mato, entendeu? Depois o homem pegou e eu fui lá beber água, o homem falou bem assim,
você pode ir lá buscar o saco de milho que você jogou fora e trazer de volta pra plantar, entendeu? Porque, tipo, né, gente, é uma coisa assim, sabe, muito vergonhosa, que se fosse hoje na minha vida adulta, com certeza eu ia ficar morta seca de vergonha. Mas é passado. Aí o celular caiu no chão, ficou aí filmando o pau aí. Aí depois eu fui lá, peguei, coloquei de volta no lugar. E já vim aqui, gente, ó, enterrando, né? Minha sandália quebrou umas 4 vezes aqui desse negócio que a terra tava bem pesada, molhada, né? Graças a Deus. Aí eu fui jogando as manivas de mandioca ali dentro e enterrando, minha gente, ó. Deu bastante plantamentos de mandioca aqui nesse lugar, porque a gente trouxe bastante maniva, né? Então rendeu foi muito. E é isso, menina, ó. Fui plantando, pegando lá um bocadão e já jogando dentro dos buracos ali e plantando, menina de Deus. Aí minha sandália toda tava quebrando. Por que que eu não tirei o chinelo? Porque eu tava com medo de caco de vidro, né? Que eu achei um caco de vidro bem aí. Tava com medo de cortar meu pé. Tava enterrado, menina, na terra. Aí quando revirou assim, tinha um cacão de vidro. Eu falei, ah, pronto. Porque aqui, gente, era onde tava aquele buraco, entendeu? Não sei se vocês lembram daquele buraco que tinha bem aqui. Foi um sofrimento terrível na nossa vida, né, gente? Quando a gente tinha somente essa opção desse buraco que tinha aquela lona, né? Que a gente colocava. Ficava cheio de lodo dentro e tudo mais. E caía sujeira, sapo morria dentro, tudo aquele trem, né, gente, que a gente não tinha caixa d'água nem nada. E aí pediu o caminhão-pipa para poder jogar dentro desse buraco e a gente molhava as plantas com ele. Graças a Deus, Deus proveu, né, uma caixa d'água pra gente aqui de 10 mil litros. Então agora tampamos esse buraco e foi até melhor, graças a Deus, minha gente, né. Então assim, aqui era onde tem aquele buraco. Então tinha bastante trem, gente, aqui, caco de vidro, tudo lixaiado aí e tudo um bocado de trenheira, né? Aí por isso que eu tava com chinelo, porque bagaçar meu pé aqui, né, menina? Não é bom, não. Aí eu coisei, né? Fui tampando, jogando as manivas de mandioca já tampando aí também desse jeito, tá vendo? Login fez calor, comecei a suar. Porque, mulher, quando você vai começando a trabalhar, você começa a suar, né? Você começa a brilhar, querida. Você começa a ficar muito brilhosa, o brilho do Espírito Santo. Então, já tirei minha blusa de frio. E, gente, viemos na hora certinha pra poder plantar isso daqui no dia certo, porque tava muito fresquinho, sabe? E não tem coisa melhor do que você plantar assim, com o tempo bem fresquinho mesmo, sem estar o sol bem fortão na cabeça da gente, nas costas da gente, torrando tudo, né? Então, tava muito bom. Nesse finzinho de tarde, tudo fresquinho, tudo de bom, tudo maravilhoso, né, minha gente? Aí já fui jogando as manivas de mandioca ali, o antes foi coisando. Como minha sandália tava bagaçando demais, patifando, fui peguei a enxada pra poder estar tampando aqui, ó. Aí primeiro eu jogo as manivas tudinho nos buracos ali, aí depois eu venho tampando com a enxada, tá vendo, gente? Eu sou profissional. Eu sou muito plantadeira de coisa, entendeu? Eu sou plantadeira, então dá tudo certo, né? Porque eu tenho muita experiência com plantamento de jogamento de milho dentro dos matos e tudo. Eu já vi que tem muitas crianças também que têm lembranças da vida delas quando era na criança que mora na roça, né? Que é plantar o milho com os pais. Com certeza, menina, você jogava um moião, né? Pegava assim, já tava cansado de ficar jogando 3 carocinhos de milho dentro do buraco. Você pegava um moi e jogava. Eu sei, menino, das coisas. Tá pensando que eu não sei, não? Ai, ai. Também já fiz isso, minha filha. Ai, gente, bom mesmo era quando a gente pegava as espigas de milho, né? Pra poder brincar de boneca. Ô, mas era bom. Ai, gente, não, eu tinha... Se me desse uma boneca, eu acho que eu trocava pela espiga de milho. Viu, sinceramente, que era bom demais. Os cabelos das bonecas de espiga era bom. E era meu sonho, gente, ter o cabelo igual das espigas de milho. Meu sonho. Aquele cabelão, eu ficava admirando, falando assim, gente, que é isso? Até as espigas de milho têm um cabelo bonito e eu não. E eu não admirava meu cabelo, eu queria o cabelo da espiga de milho, minha gente. Então eu ficava ali penteando por horas o cabelo das espigas de milho. E quando eu tava novinha, eu nem arrancava do pé as espigas, sabe? Ficava lá no pé de espiga mesmo, brincando dentro da roça de milho, brincando com as espigas de milho. Ai, ai, viu, minha gente? Só que esse tempo na minha vida durou pouco, né? Porque depois eu tive que cuidar da minha irmã. E aí foi uma coisa assim, como se eu tivesse me tornado adulta muito cedo, sabe, gente? Então era como se eu fosse a mãe dela. Então, tipo assim, eu não tinha mais coisa assim muito de brincar. Eu tive que ser a adulta, né? E é isso, minha gente, a vida. Aí eu fui tampando ali, ó, tá vendo? Todos os coisas com a enxada. E é isso. Aí, minha menina, foi acabando, sabe assim, porque coisou. Deu pra plantar esse pedaço todinho aí. Porque o Anderson pediu pra colocar 2 negócios dentro. Aí eu coloquei 2. Se tivesse colocado só um, rendia mais. Ia plantar até lá embaixo, ó. Mas como eu fui colocando de 2 em 2 dentro dos buraquinhos aí deu pra plantar aí. Mas é uma área bem grande, né? A gente vai dar muita mandioca. Com fé em Deus, vocês vão ver. Aí é isso, menina, ó. E o fogão lá, menino. O fogão lá, o homem lascando mais paia em cima, mais capim seco em cima dos trem. E eu falei, gente, Jesus. Eu falei assim, Jesus Cristo.
olha esse fogo, por favor. Olha esse fogo. Eu tava morrendo de medo. Aí eu falei assim, não deixa não, Deus, esse fogo espalhar pra tudo quanto é banda e não, porque ela, né, senão o negócio aqui vai coisar. Aí fui ajeitando ali, ó, tá vendo? Fui coisando. Aí eu falei, não, querido, pode parar de cavar, tá? Pode parar, querido, porque já acabou. Ok? E ele continuou cavando, minha gente. Eu falei, meu filho, já acabou. Parece que é surdo, é? Aí eu fui colocando o restante lá, ó, e o homem não parava de cavar, não. Parece que não sei o que ele tava pensando da vida. Eu falando pra ele que o negócio já tinha acabado, que não ia dar certo, e ele continuou cavando. Parece que o homem gostou demais, né? É isso. Aí fui colocando ali, ó, né? Tudo direitinho. E pronto, gente. Finalizamos o plantamento. Gente, eu sou muito plantadeira. Meu Deus do céu, como eu sou plantadeira de trem. E eu gosto muito de sentir a terra, sabe assim? Eu queria ficar descalço, sentindo, com o pé no chão ali e tudo. Porque eu amo ficar com o pé no chão. É bom demais, gente. Né? Ainda mais assim, fresquinho, molhadinho, do jeito que tava, né? Mas, né? É a vida. Mas conseguimos plantar tudo, né? Já tava ali finalizando o enterramento das manivas. Pra deixar tudo clean, tudo maravigold, né, minha gente? E é isso. Aí aqui nesses buraquinhos fui jogando a semente de abóbora antigonas, né? As sementes aí. Eu falei, ó, se nascer, queridas, vai ser bom demais pra nós. Aí fui jogando as sementinhas, ó, tá vendo? Em alguns lugares aqui, dentro do terreno. E pronto, gente, agora vamos voltar pra fazenda. Voltamos já à noite pra fazenda. Então, minha gente, já tava um pouco tarde. No outro dia as crianças tinham que ir pra escola. Então, eu não gravei mais nada, só gravei mesmo essa parte da gente voltando pra nossa casa na fazenda, minha gente. Já bem tarde da noite. Tarde não, né, gente? Assim que eu digo, né? Escuro já. Aí chega aí, tem que fazer janta, as crianças têm que tomar banho e tudo mais. Aí eu não gravei mais nada, né, minha gente? Aí eu vou deixar pra finalizar o vídeo no outro dia, né? Mas foi muito bom, fiz bastante coisa, a gente foi em casa, deu tudo certo, graças a Deus. Bom, gente, aqui já é outro dia, né? Agora eu tô indo ali, ó, tô saindo aqui de casa, tô indo lá embaixo. Eu e as meninas andar um pouquinho, né? É isso, minha gente. Andar um pouco, porque aqui a única coisa que você tem pra fazer assim é você andar, né, minha filha, nos matos aí, ó, entendeu? E andar nesses lugares aqui. Hoje tá bem, não tá tão frio igual ontem. Tá um friozinho tão bom ontem, gente. Só de manhã que tava assim um pouquinho, mas só que tá abafado hoje. Passando aqui pela barragem, ó. Olha lá onde as meninas tá. Mãe, tem uma pegadona de bichinho aqui. Quem é bichinho? De bichão. Mas não é de vaca. Ah. Parece de cachorro. Gente, nem choveu. Assim, tipo, quando chove bastante, essa barragem aqui, ela cria pelo menos uma pocinha ali no meio, né? Aí ela fica bem cheia. Quando chove todo ano, ela enche bastante essa barragem, né? Chega a transbordar pra cá, gente, ó. Tanto que lá na ponta, ó, tem um cano, tá vendo? Que é pra poder tirar a água dela, né? Pra poder ela não esbarrancar. Aí o Anderson tira com o cano ali. Aí, gente, ela enche, né? E depois seca. Na época da seca, ela vai e seca todinha. E fica desse jeito aí, ó. Tá vendo? Aí, gente, tá assim, né? Choveu, graças a Deus, um pouco, mas não foi assim tanto, né? Pra poder dizer assim, nossa, choveu bastante, gente, e tudo mais. Não choveu quase nada, né, minha gente? Mas glória a Deus, né? Em breve vai ter mais chuva pra nós. Aqui tem um pé de jatobá, ó, esse aqui. Um pé de jatobá. Vocês conhecem jatobá, gente? Aquele negócio, você quebra ele, aí é verde por dentro, você come. É tipo leite em pó, só que gruda assim no céu da boca. Aí você tem que estar tirando. É gostoso, sabe, gente, assim. Tem um cheiro de chulé, mas é bom. Esse aqui, ó. Pé de jatobá aqui, ó. É isso, minha gente. Aí eu tô indo aqui. Ó os João de Barro cantando. Foi isso? Correu aí? Correu um bicho ali dentro do mato, gente. Deve ser viado, alguma coisa assim. Mãe, eu também correu no
O xerife não tá vindo me acompanhando, gente, assim, porque ele tá bandoleiro. Ele tá indo atrás de cachorro que tá no cio, né? Direto. Aí, é assim. Ele tá nessa fase agora, gente, de ir atrás das cachorras e tudo. Fica saindo, né? Aí, por isso que ele sempre me acompanhava. Agora ele não me acompanha mais, não. O danado. Mas é isso, minha gente. Então agora eu vou finalizar esse vídeo, tá bom? Cansei. Vou finalizar esse vídeo, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.